Olá pessoal, eu sou o Dr. Antônio Araújo e esse é o canal Minuto Neuro. Hoje nós vamos falar a respeito do tratamento dos meningiomas, ainda naquela nossa série de tumores do sistema nervoso, falando sobre meningiomas, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do tratamento dos meningiomas. Então, queria convidar vocês a ficarem até o final, que eu vou responder algumas perguntas bem frequentes dos nossos seguidores, por exemplo, se existe algum remédio que pode diminuir o tamanho dos meningiomas. Se você ainda não for inscrito no canal, aproveite agora e se inscreva. Assim o YouTube vai lembrar você sempre que um vídeo novo for pro ar. Lembrando que aqui você fica por dentro de assuntos importantes do mundo da neurologia e muitas dicas de prevenção. Aproveite e compartilhe com seus amigos. Então vamos falar a respeito do tratamento dos meningiomas, né? Todo meningioma precisa ser tratado? Não, a grande maioria dos meningiomas a gente não precisa de tratamento, apenas de segmento com exames de imagem, tá? Então, principalmente aqueles pacientes com diagnóstico incidental. Então, são pacientes que fizeram uma ressonância magnética por algum outro motivo e acabaram diagnosticando os meningiomas. Em geral, pacientes sem sintomas nenhum, sem sintomas neurológicos, tá? Com tumores pequenos, de diagnóstico incidental, geralmente não precisam de tratamento. Esses pacientes a gente costuma acompanhar no consultório e repetir ressonância a cada 6 meses ou a cada ano para ver, estudar a taxa de crescimento desses tumores. Mas os meningiomas costumam crescer de maneira bem devagar. Então a gente tem dezenas, centenas de pacientes no consultório acompanhando, que muitas vezes a gente faz ressonância anual para o segmento desses pacientes, e muitas vezes esses tumores nem crescem, eles costumam ficar do mesmo tamanho, né, durante décadas até. Então, a grande maioria dos pacientes com diagnóstico incidental, com tumores pequenos, sem sintomas, a gente costuma só realmente acompanhar no consultório, né? E aqueles que costumam crescer, eles costumam crescer bem devagar também. E qual seria o tratamento do meningioma? Então, veja, a gente não tem nenhum remédio, nenhum quimioterápico, nenhuma radioterapia como tratamento de primeira opção dos meningiomas, né? O único tratamento de primeira opção, né, dos meningiomas é o tratamento cirúrgico, é a cirurgia para ressecção dessas lesões. E o objetivo da cirurgia tem que ser de ressecção macroscópica total. A gente tem que pensar na cirurgia em tentar retirar a lesão inteira. E muitas vezes também a base de implantação na meninge, né? Porque isso diminui a chance de recidiva dessa lesão, Deus o livre, um dia voltar, né? Então, o tratamento dos meningiomas é sempre cirúrgico, tá? Isso precisa ficar bem claro para vocês, né? E a cirurgia consiste em se obter a máxima ressecção desses tumores, né, de maneira segura, né, de maneira segura, tá? E a gente tende a fazer a ressecção completa desses tumores, pensando em realmente diminuir a chance desse tumor, Deus o livre, voltar, tá? Então é isso que a gente costuma fazer do tratamento, é sempre uma cirurgia, né, e pensando sempre na ressecção completa dessas lesões, né? E o que a gente tem que levar em consideração? Se o paciente, então, vem para o consultório com uma queixa, algum sintoma, ou algum sinal neurológico de caráter progressivo, ele vem piorando, né? Com tumores, muitas vezes tumores volumosos, tumores grandes, né? O que a gente deve levar em consideração antes de indicar uma cirurgia para esses pacientes? Então, a gente costuma levar em consideração a idade desses pacientes, né? Pacientes com mais idades, a morbidade cirúrgica acaba sendo um pouco maior, né? Presença de alguma comorbidade, hipertensão, diabetes, problemas cardíacos, problemas pulmonares, a gente tem que tomar realmente mais cuidado de indicar cirurgia para esses pacientes. A localização da lesão, se é uma localização mais de convexidade, favorece mais o tratamento cirúrgico, mas se é uma localização na base do crânio, geralmente são cirurgias mais complicadas, né? A gente tem que levar em consideração, então, a localização desses tumores, tá? O tamanho da lesão também é importante, né, para a programação da cirurgia,
Tumores grandes, a gente às vezes costuma, e principalmente na base do crânio, a gente costuma fazer um cateterismo, uma angiografia, para saber da nutrição desse tumor, para ver às vezes se a gente consegue fechar o vasinho que está indo nutrir esse tumor, fazer o que a gente chama de embolização, né? Isso ajuda bastante para diminuir o risco de sangramento intraoperatório, né? Então, a gente costuma também avaliar o tamanho da lesão para fazer a programação da cirurgia. E a questão da acessibilidade, se é uma lesão acessível, né? E se é uma lesão ressecável, se ela tem uma chance de ressecabilidade, né? De forma segura, sem deixar tanta sequela para esses pacientes, né? Tudo isso a gente tem que levar em consideração, então, antes de indicar a cirurgia para esses pacientes, tá? Alguns casos, então, os tumores associados a muito edema cerebral, quando você tem muito inchaço em volta da lesão, por conta da compressão do cérebro, muitas vezes a gente costuma entrar com um corticoide, geralmente uma dose de corticoide antes de se fazer a programação da cirurgia desses pacientes, porque diminuindo o edema cerebral, isso ajuda bastante na cirurgia, né? Tumores que comprimem áreas que a gente chama eloquentes do cérebro, áreas importantes do cérebro, ou mesmo dos nervos cranianos, né? Do nervo oftal, do nervo óptico, do nervo facial. Esses tumores a gente costuma operar com uma monitorização intraoperatória para diminuir a chance de alguma sequela para esses pacientes, né? Mas existe sempre, infelizmente, existe sempre esse risco, né? Em tumores, como eu falei, da base do crânio, a gente pode pensar em embolizar previamente da cirurgia. Em raras situações muito raras, quando são tumores inacessíveis ou em áreas intracranianas que têm muita morbidade cirúrgica, pacientes muito idosos que não vão tolerar uma cirurgia ou não tem teto cirúrgico para passar por uma cirurgia, aí sim a gente pode pensar em indicar uma radioterapia como a primeira opção, mas isso é muito raro, isso é uma exceção da exceção, né? São pacientes que realmente não têm teto cirúrgico e a gente costuma indicar radioterapia pensando em diminuir a taxa de crescimento dessas lesões. Então era isso que eu tinha para passar para vocês. O tratamento dos meningiomas é sempre cirúrgico, né? Tanto para você conseguir ressecar o máximo possível dessas lesões, quanto para dar um diagnóstico para esses pacientes, para saber se, Deus o livre, ele tem um tumor um pouco mais agressivo, mas a grande maioria dos meningiomas são tumores benignos, né? E muitas vezes a cirurgia, se você consegue ressecar inteira a lesão e ressecar também a base de implantação da meninge dessas lesões, muitas vezes a cirurgia é curativa. Então, você opera esses pacientes, resseca a lesão inteira e eles estão curados, eles vão tocar a vida, sabe? Então, a cirurgia acaba sendo muito importante para esses pacientes, tá? Era isso que eu tinha para passar para vocês sobre o tratamento dos meningiomas. Muito obrigado. Obrigado, pessoal, por ter assistido mais um Minuto Neuro. Agora, nesse último vídeo, nós encerramos o tópico de meningiomas e semana que vem a gente volta com outro tumor do sistema nervoso, outro tumor muito importante, são os chamados gliomas ou os astrocitomas. São tumores muito frequentes do sistema nervoso e que a gente volta a falar deles semana que vem. Até semana que vem, pessoal. Um abraço.